Bom, primeiramente, um prazer poder estar falando para vocês aqui um pouco sobre algumas possibilidades de estar trazendo soluções de armazenamento de energia para mobilidade que favoreçam a mobilidade. Bom, vou falar um pouquinho sobre a Tesvolt, só para contextualizar, é uma empresa líder de mercado, uma empresa alemã. A gente hoje tem 35% de market share, principalmente na União Europeia. Temos vários projetos instalados aí no redor do mundo, mais de 3 mil projetos. A nossa visão é realmente sempre de levar energia naqueles pontos de maior dificuldade. E eu acho que esse ponto é um ponto importante quando a gente começa a pensar na mobilidade elétrica. Vendo o gráfico do nosso colega ali que acabou de apresentar, até agradeço, Diego, estava disponível aí. A gente vê que realmente vários locais do Brasil ainda tem uma falta de disponibilidade de energia para a gente conseguir fazer com que a mobilidade elétrica seja uma realidade ainda maior no nosso país. Essa é uma fábrica da Tesvolt, nossa fábrica na Alemanha. É uma produção aí praticamente semi-automatizada. E aqui um pouco da história do crescimento, de fundação da nossa empresa, mas alguns prêmios recebidos recentemente, inclusive aí, na Europa. Falando sobre Smart Cities, eu acho muito importante a gente contextualizar, isso já tem sido falado inclusive no dia de ontem, mas qual o papel fundamental hoje em dia dos sistemas de storage, né? Os nossos outros colegas também comentaram isso. Hoje as nossas qualidades de distribuição de energia elétrica, elas são muito ruins, oscilam muito, dada a realidade dos nossos segmentos industriais. E quando olhamos as fontes renováveis, que são muito incipientes, a bateria realmente vem para justamente poder fazer o conforto ou dar a segurança da disponibilidade da energia. Então, todo o desenho que a gente acaba vendo sobre Smart City sempre tem aqui uma solução de armazenamento, né? Isso eu procurei várias fontes, a questão de eficiência no armazenamento de energia. Algumas restrições ainda existem, principalmente aqui com relação à demanda, preço, que a gente vai comentar. No mundo que a gente está falando aí de tanta transição, de mundo verde, ontem a gente teve bastante oportunidade de falar sobre energia verde, a gente começa a falar um pouco sobre as capacidades de armazenamento de energia. Então, quando a gente, pensando não somente falando de capacidade de armazenar energia do ponto de vista elétrico, eu até me atrasei um pouquinho porque estava falando inclusive sobre a possibilidade de reversão de uma usina hidroelétrica e acabei me perdendo um pouco no horário. E a gente vai ver que existem várias possibilidades da gente poder fazer o armazenamento de energia e possivelmente serem convertidas numa energia elétrica. Dentre elas, a gente também tem a possibilidade de armazenar energia através das baterias. Então a gente tem bombeamento elétrico, que é basicamente o princípio de uma hidrelétrica, a gente tem ar comprimido, a gente pode também ter o armazenamento através de uma térmica e aí ter a geração a partir dela, supercapacitores, também como é de mercado conhecido, algumas soluções como volantes, temos as baterias e temos as células de hidrogênio também, inclusive com um palco lá no fundo falando mais especificamente sobre esse tipo de solução. E quando a gente fala de baterias lítio, né, por que usar a bateria de lítio? Muitos se falaram também aqui, principalmente ontem, sobre o porquê dessa tecnologia. E hoje é a tecnologia mais difundida, que apresenta mais segurança, que apresenta também uma densidade maior de armazenamento de energia em escala industrial, principalmente em produção de escala industrial. É importante dizer isso, né? Não é talvez a que hoje tenha maior eficiência, mas que é mais produzida e tem maior capacidade de produção. É também a tecnologia aplicada para os veículos elétricos. Então, é esse o motivo que hoje acaba fazendo com que pensar em storage seja mais viável utilizando a tecnologia de baterias de lítio. E mais recentemente o impacto, principalmente na Europa, com relação à guerra da Ucrânia. Bom, falando um pouco como que a gente pode trazer a solução, então, pensando nessa questão de Smart Cities e Off-Grid. Esse é uma arquitetura muito simples, principalmente, tá? Aqui eu vou dividir depois no segmento urbano
e no segmento rural, como era o propósito da nossa palestra. Esse é um sistema off-grid, e basicamente aqui nós temos as possibilidades de geração de energia através de um sistema fotovoltaico, eólico ou diesel, e eu posso armazenar essa energia, ou né, o diesel combinando com um desses outros dois, e aí eu teria um sistema híbrido, armazenando energia através aí dos bancos de bateria, e depois fazendo a distribuição da energia quando tiver uma demanda ou quando tiver necessidade. A gente também, quando fala principalmente de soluções em centros urbanos, a gente começa a ter ou agregar nessa microrrede outros componentes. Então aqui nós temos edifícios, nós temos empresas, nós temos pontos comerciais, nós temos residências, nós temos veículos, nós temos outros sistemas de backup, que não deixa de ter, né, um gerador diesel aqui do canto. Então, só para contextualizar um pouco as diferentes condições de arquitetura que nós poderíamos ter. Agora, falando um pouco mais específico no sistema on-grid, ainda o porquê né, da necessidade do sistema de storage, isso é uma das possibilidades que a gente tem quando a gente fala de trazer qualidade de energia. Foi um pouquinho da primeira fala, mas trazer essa questão de qualidade, corrigir pontos de energia que hoje são tão incipientes, é possível fazer através de um sistema que pode trazer uma correção de tensão, uma correção de frequência, para que a gente possa ter condições melhores. Esse é um exemplo que nós temos de um carregador, uma estação de carregamento na Alemanha. Essa estação de carregamento ela tem 114 pontos de abastecimento e ela tem uma potência de até 300 kW de capacidade de armazenamento. E aí, voltando nesse slide, nós temos integrado aos nossos sistemas um Energy Manager, e esse Energy Manager ele tem algumas funcionalidades muito interessantes. Então, como eu tenho 114 pontos de carregamento, eu consigo, através de aplicativos dos veículos, né, dos proprietários, entender qual é o trecho que eu tenho que fazer até o meu destino final. Então, a distância é um ponto importante para saber qual é o nível de carregamento que eu preciso para concluir a viagem, qual é o nível atual do veículo, de carga do veículo atualmente, e se dentro daqueles outros 114 pontos de abastecimento existem outros carros abastecendo. Então, inclusive, a disponibilidade de tempo para estar naquele ponto é um item que você pode configurar. Ou seja, bom, eu tenho uma viagem de 30 quilômetros, eu tenho 5 minutos disponível para abastecer muito rapidamente o carro, e tem um outro caminhão que, de repente, está fazendo uma pausa mais prolongada para almoçar e consegue ficar um tempo maior. A corrente ou a potência de carregamento ela acaba sendo distribuída em função das características de quem está também fazendo abastecimento nesse ponto de carregamento. Então, não é simplesmente um ponto de plugar e carregar. É um sistema inteligente que eu consigo também priorizar em função da necessidade de cada usuário, né, com diferentes necessidades, o que precisa ser realmente atendido. Aqui eu estou trazendo só uma informação, buscando um pouco mais aí sobre quais são as nossas realidades, né? Hoje nós estamos, isso daqui em uma referência de 2019, mas em Sorocaba, em 2019, a gente tinha um índice de praticamente 25% de gases de efeito estufa emitidos por veículos. Então, eu vi outros números, a grande cidade de São Paulo chega a 79%. Então, a gente vê, assim, já é uma realidade que Sorocaba nós vemos uma política bem implantada, com uma ciclovia bastante extensa, não sei por qual caminho vocês vieram para o parque, mas uma ciclovia do centro da cidade praticamente até o centro tecnológico é raro. A gente não vê isso em tantas cidades assim no Brasil. A gente também vê uma arborização bastante grande, exuberante na cidade. E aí a gente não está falando somente de veículo, né? Então hoje muitas pessoas com o advento da pandemia também fizeram uso de bicicletas, enfim, patinetes, alguns deles inclusive elétricos, e que também precisam do ponto de abastecimento.
Mas é um ponto interessante, pensar que 25% do que eu acho que estou usando ali na cidade está se revertendo em efeito estufa. Falando um pouquinho do mapa do segmento rural, aqui eu estou trazendo somente do lado esquerdo, do lado esquerdo de vocês, os principais, de forma demográfica, onde que está concentrada a nossa maior capacidade de produção rural. Tá? Então a gente olha realmente, principalmente do lado esquerdo do mapa, onde nós temos, infelizmente, a menor disponibilidade de rede de energia elétrica, de infraestrutura, mas é ali onde a gente praticamente produz 30 e poucos % do que representa o nosso PIB. Então a gente está falando, eu preciso sair de lá, e eu tenho aqui do lado direito um mapa, principalmente mostrando as possibilidades ou os caminhos que fazem com que eu possa escoar a safra, principalmente de milho e de soja, principalmente com foco aqui nos portos que nós temos. Então, de lá para o lado direito está um pouco pequeno, mas aqui as diferentes cores representam ferrovia, representam rodovia, e mostram que realmente a gente tem um espaço bastante grande para conseguir ajudar também a melhorar a nossa eficiência, né? Uma outra referência que nós temos, fazer com que o produto chegue mais barato na nossa mesa, passa não somente por uma eficiência na produção, passa também por uma melhor eficiência durante o transporte disso, menos perdas, menores custos. Então, é uma cadeia, né, para que isso possa realmente ser feito. Eu já falei um pouquinho sobre esse produto. Aqui é um pouco mais de uma forma gráfica, mas aquilo que eu acabei comentando, na verdade, a explicação desse slide. Vou para cá. Mas ele fala principalmente sobre algumas características, né, que são importantes quando a gente começa a falar de mobilidade elétrica, e pontos que são levados em consideração naquele sistema de gerenciamento de energia que eu comentei. Antes de você fazer uma viagem, pensando num veículo elétrico, principalmente no Brasil, como nós vimos, a gente, apesar de ter uma rede de postos de abastecimento já bem melhor do que alguns anos atrás, são pontos importantes que a gente possa ter, quando tivermos pontos de abastecimento de uma forma mais ampla por todo o país, sistemas que também sejam inteligentes, capazes de fazer o carregamento e priorizar realmente em função da necessidade de cada usuário. Tá? Era isso que eu tinha para passar para vocês. Agradeço a atenção, espero realmente ter contribuído com informações para a mobilidade elétrica do nosso tão querido país.